Nós vamos começar a resolver os exercícios propostos pelo livro didático, página 127, começando com a questão 18, né? Ele traz aí A, B, C e D, né? Tabelas com rolos de dados. Primeiro passo é colocar sempre na ordem crescente esse rol. E ele pede que você calcule a média aritmética, a moda e a mediana de cada rol de dados apresentados. Na primeira, fazendo a somatória de todos os dados e dividindo pela quantidade de dados, que é 8, eu tenho média aritmética 8. Já a moda é o termo que mais se repete na sequência. Nesse caso, nós temos o 3. E a mediana, como o número de dados é par, eu divido, são 8 dados, divido por 2, que vai dar 4. Então, será a somatória do quarto e do quinto termos dividido por 2. O quarto e o quinto termo é o 7 e o 8 da sequência. Então, 7 mais 8, 15. E 15 dividido por 2 é igual a 7,5, tá certo? Na letra B, você vai fazer o mesmo processo, colocar em ordem alfabética, em ordem crescente, vai fazer esse somatório e dividir pela quantidade de dados, que é 15. Então, você tem média 6,8. A moda, os dois que se repetem igualmente, é o 9 e o 10, então ele é bimodal. E a mediana, como o número é ímpar, e eu tenho 15, eu somo mais 1, 15 mais 1, 16, e divido por 2, que vai dar 8. Então, nesse caso, a mediana será o oitavo termo, que também, coincidentemente, é o 8, tá certo? A letra C também traz, né, um rol de dados, colocando isso em ordem crescente, fazendo todo esse somatório, conservando o sinal negativo, eu tenho menos 138, dividido por 15 termos, que então a média aritmética aqui é menos 9,2. A moda é o que mais se repete, é o menos 7, e a mediana, o número de dados é ímpar, 15 com mais 1, 16, dividido por 2 dá 8. Então, será o oitavo termo da sua sequência em ordem crescente. Nesse caso, é o menos 7. Na letra D, o mesmo processo. Fazendo o somatório, eu tenho 0, zerando o numerador, então a média nesse caso é 0. A moda, que mais se repete, é o menos 1. Como o número é ímpar de dados, 13 mais 1, 14, dividido por 2, 7. Então, será o sétimo termo, que nesse caso também é o 0, tá certo? Essa é a primeira questão. A questão 19 é uma questão que traz um gráfico com alturas de prédios. São 5 prédios. Então, ele pede a média aritmética, a moda e a mediana na letra A. Fazendo o somatório das alturas desses prédios e dividindo por 5, que é a quantidade de prédios, eu tenho a média, que é 50 metros. A moda, como nenhuma dessas alturas é igual ou se repete, então não existe moda nesse caso, tá? O rol de dados é amodal. E a mediana, eu tenho um número ímpar, 5 mais 1 são 6, e dividido por 2 dá 3. Será o terceiro termo da ordem crescente dessas alturas. Então, nesse caso, é o 508. A questão 23, ela te traz dados, né? Te dá a nota na avaliação A 6,5, o peso da prova A 7, a nota na avaliação B não tem, e o peso é 5. Já traz a média, né? A média ponderada que é 7. Colocando na fórmula de média ponderada, eu tenho média 7, a nota A 6,5, o peso de A vezes 7, mais a nota B, que é o que nós estamos procurando, vezes o peso da prova B, que é 5. Dividido isso pelo somatório dos pesos, que é 7 e 5, tá? Então, eu tenho 7 é igual, fazendo essa multiplicação, 45,5, 5 vezes xb, 5xb dividido por 12, meio pelos extremos, eu vou ter o primeiro termo com a incógnita, segundo termo na multiplicação, 84. Isolando o x, eu tenho 84 menos 45,5, x é igual a 38,5 dividido por 5. Logo, a nota de B é 7,7, a nota mínima. Voltando para a questão 19, nós temos a letra A que já foi passada, tínhamos também a letra B. Que prédio deve ser desconsiderado para que a média das alturas diminua, né? Nesse caso, você vai desconsiderar quem? O maior prédio, para que o somatório, né, dividido nesse caso agora por 4, passa a ser de 480,5 metros, tá certo? A última questão traz umas tabelinhas, né, com o tempo e a raia. Aí você vai colocar esses dados também em ordem crescente, né? Colocados todos em ordem crescente, ele pede a mediana. Como o número de dados é par,
você tem 8 dados, então 8 dividido por 2 é 4. Então, será o somatório do quarto e do quinto termo dividido por 2. Na sua sequência em ordem crescente, o quarto termo é o 20,8 e o quinto termo é o 20,9. Fazendo esse somatório dividido por 2, eu tenho 20,85. Então, nesse caso, a nossa questão é a questão D, tá certo? Então,